Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Já observou como as pessoas, às vezes, por estarem na caminhada no Evangelho há muito tempo, elas começam a esquecer o seu primeiro amor, a deixar de lado o seu primeiro amor? A gente chama, né, nós chamamos de santidade progressiva, quando a pessoa vai ficando cada vez mais fiel a Deus, mais temente a Deus, mais entendido de Deus. Infelizmente, tem algumas pessoas que, com o passar do tempo, elas se tornam como o que a Bíblia chama de cão, porque volta ao próprio vômito. E hoje temos uma situação aqui, na verdade a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram no pecado, terminaram na idolatria. É vários, é Gideão, é Salomão, é muita gente. Então é preciso de tomar um cuidado com isso. Eu vou ler o texto bíblico agora, mas antes eu queria te pedir, é de graça, dá um joinha no vídeo, pode comentar, se possível, é melhor ainda, comente, diz que está te ajudando, que você está orando comigo, e se quiser compartilhar com outras pessoas, todos os dias, leitura da palavra, oração, entendimento da palavra. Não é texto copiado, é o texto para hoje. Hoje é sábado, esse texto é para hoje. Deus deu para nós hoje estudar esse texto, tá bom? É dia 25, me parece, ou 26 de agosto, sábado. O texto base encontra-se em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Já lemos aqui que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nunca aceite alguém tentar te dar uma doutrina, lendo apenas um versículo rápido assim e tentando infiltrar as coisas na sua cabeça. Porque, de repente, o contexto está falando de outra situação. Então aqui, olhando o contexto, vamos voltar aqui alguns versículos. Vamos para o 7. Vai dizer assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. E vai falar aqui de murmuradores, vai falar aqui de prostituição, no caso religiosa, vai falar de tentar a Deus e de serpentes ardentes do deserto. Então, todas essas passagens bíblicas aqui citadas, anterior ao versículo que eu li, de 1 Coríntios 10 e versículo 12, está se referindo a uma situação que aconteceu lá no deserto, quando tentaram a Deus, quando murmuraram, quando Deus mandou serpentes ardentes, que eu já falei aqui no devocional, e quando o povo sentou-se a comer e a beber, e o texto bíblico está em Êxodo 32, onde aconteceu essa situação. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, vou resumir aqui. Arão mandou que o povo trouxesse os brincos, as joias que eles tivessem, fundiu tudo e fez um bezerro de ouro. E aqui no versículo 4 do capítulo 32 de Êxodo: e ele tomou das suas mãos e formou o ouro um burril, e fez um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Em algumas traduções vão dizer: este é o teu Deus, e não no plural. Versículo 5. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Parece que Arão começou a gostar da brincadeira. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Aqui já está com S maiúsculo. Quando a Bíblia fala Deus com D minúsculo,
está se referindo a qualquer tipo de idolatria, de paganismo ou qualquer outra coisa, mas que não seja Deus verdadeiramente. Aqui está Senhor com S maiúsculo. Então parece que Arão já está misturando idolatria pagã do Egito com o Deus verdadeiro de Israel. E o versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. É o mesmo que eu li lá no livro de Coríntios. Paulo estava citando essa mesma passagem bíblica. Vamos lá. A igreja precisa de ter poder de Deus, de ter profecia, de ter beleza. Não estou dizendo que não precisa. Só que a igreja de Coríntios tinha tudo isso. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. E o apóstolo Paulo estava sendo obrigado a instruir a igreja a não entrar para caminho de idolatria. Vemos aqui que Arão, que agora era responsável pelo sacerdócio, depois daquele povo ter passado por toda a situação ali, vendo o Mar Vermelho se abrir, vendo as pragas que vieram no Egito, tudo que aconteceu com aquele povo, o braço forte de Deus que tirou o povo da terra do Egito, mesmo assim, o povo agora duvida de Moisés e pede a Arão para fazer um bezerro de ouro. E Arão faz o que o povo está pedindo. Era a hora de Arão, como profeta, como levita, como sacerdote, levantar e falar assim, não. Era a hora dele instruir o povo. Mas como a maioria das igrejas hoje, ele falou aquilo que o povo queria. Ele fez um bezerro, ele fez um ídolo para o povo adorar. Aqui nós vemos o pecado de um sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Tem pessoas, esse vídeo não é para criticar a religião de ninguém, tá? Então não vou bater na religião, não vou falar mal de nada. Mas tem pessoas que conseguem colocar um patuá na carteira, tá? Um patuazinho. Consegue colocar um crucifixo ali no pescoço. Deixa a Bíblia aberta no livro de Salmo 91. Vai no descarrego na terça-feira nas igrejas que faz descarrego. Vai na missa no domingo. Vai no terreiro na sexta-feira. E acha que todos os caminhos levam a Deus. Aqui vemos o exemplo de um povo que viu o milagre, que viu a provisão de Deus claramente diante deles. E ainda assim fizeram um bezerro de ouro para substituir uma forma de ver o Deus deles. E fizeram verdadeira farra, carnaval, e fizeram uma bagunça tremenda. Então, nós vemos nos dias de hoje que o bezerro, esse bezerro, está dentro das igrejas. Eu quero que você ouça com bastante cuidado, porque talvez você já se converteu indo até a igreja e chegando lá, alguém te unge com óleo na sua testa, alguém te dá um pouquinho de óleo para você trazer para casa, alguém te dá um pouquinho de sal, de água, de não sei o que tem lá mais. E a pergunta é, o que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Por que eu tenho que trazer sal da igreja para fazer comida na minha casa? Eu sei que tem pessoas que já aceitaram Jesus Cristo em uma igreja que faz isso. E para você perceber que isso é um tipo de sincretismo, é difícil. Mas você precisa de progredir em conhecer ao Senhor. Não é que você vai ter que trazer um sal que foi consagrado na igreja para ungir, para fazer comida na sua casa. Não. Pelo contrário, você precisa de ser o sal da terra e a luz desse mundo. É você que é o sal. Você não precisa de cozinhar com sal. É só você fazer o alimento e orar e agradecer a Deus e pedir a Deus para santificar aquele alimento, abençoar o alimento que você vai comer. Simples assim. Mas hoje está uma bagunça na igreja. Aí é um minutinho, é um deslize que a pessoa tem, ela faz uma mandinga. Fala aí, não vou falar aqui de religião de ninguém.
Mas aí ela pega uma rosa lá, pega uma balinha e tal, porque isso aqui é para adoçar o casal, e começa a voltar aquilo que ele fazia no passado. Então é preciso de tomar muito cuidado. Aí a pergunta é, e aí? É preciso de ter dons espirituais, de ir à igreja todo dia? A igreja de Coríntios tinha muitos dons espirituais, era uma igreja frequente, o povo ativo. Mesmo assim, estava entrando a idolatria no meio. O povo que lemos lá no livro de Êxodo, que pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, era um povo também que viu milagres, que saiu da terra do Egito, que viu coisas maravilhosas acontecerem. Mesmo assim, eles se renderam diante da idolatria do passado do Egito. Aí você me pergunta assim, como é que eu faço para ficar livre da idolatria? E eu vou te dizer para você, é só você ficar firme com isso aqui, ó. Palavra de Deus, Bíblia. É só você não sair da Bíblia. É só você ler a palavra, acompanhar a palavra, examinar a palavra, alimentar a palavra. E é muito interessante porque tem pessoas que lê a Bíblia e fica assim, mas eu não entendi esse versículo bíblico. Se você não entendeu, continua lendo. Lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois. Ora e pede a Deus discernimento, entendimento, né? Se não puder fazer um curso, mesmo fazendo curso, tem coisa que a gente não entende. Ou tem coisa que a nossa mente não quer entender. A verdade é essa. Às vezes tem algumas explicações que eu sei explicar de acordo com a teologia. Mas tem coisas que nem faz sentido para mim. Então é preciso de ter fé. A palavra de Deus é que nos direciona. Eu posso não entender tudo que está aqui, mesmo tendo várias pós-graduação em teologia, recurso reconhecido pelo MEC, nasci no evangelho, sou pregador desde não sei quando, mas tem coisas que o mistério de Deus ainda é muito profundo. E pelo temor da palavra, você acaba não querendo forçar a barra. Vamos ficar na palavra de Deus. Igreja que não tem palavra, crente que não tem palavra, é uma igreja que você não pode confiar nela. Aí a pessoa vai ler a Bíblia e fala assim, mas a Bíblia diz que Deus arrependeu, e começa com aquele mimimi, com uma coisa, gente, que não tem nada a ver, é só uma figura de linguagem, pelo amor de Deus. Tenha bom senso na hora de ler a Bíblia. Deus arrependeu de um mal que ele falou que faria, e agora o arrependeu aqui é só uma figura de linguagem, é uma forma de... Já viu quando você vai conversar com a criança? Você pega a criança e você se faz de criança para ela entender o que você está querendo dizer? Você não conversa com a criança igual conversa com o adulto. Eu só estou dando uma dica aqui porque as pessoas criam problemas na hora de ler Bíblia. Não crie problemas. Leia o texto, mergulhe no texto, se alimente do texto, continue nos acompanhando porque nós estamos fazendo isso juntos, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos livre da idolatria, que o Senhor nos livre, Pai, do sincretismo religioso, que o Senhor nos livre, Pai, de achar que somos autossuficientes, que podemos fazer autojustificação, que podemos criar a nossa própria religião e o nosso próprio entendimento da Tua palavra. Deus, nós somos o barro, nós somos o vaso. É o Senhor que é o oleiro. Nós precisamos de ser cheios do Teu Espírito Santo, do óleo do Teu Espírito Santo. Como diz a palavra, temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do Senhor e não nossa. Ficamos por aqui, desculpe porque o vídeo prolongou um pouquinho mais, mas foi tudo dentro da palavra. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.